Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Pastor Júlio Orofino, suba. Esse moço é o ocupado. Tá forte, ó, fisicamente. Perdi a barriga. Ele é meu instrutor. Aí eu peguei e falei assim: rapaz, mas tá demorando sair essa barriga. Ele falou assim: quantos anos você tem? Eu falei: 69. 69 crescendo, como é que você quer perder em um ano? Ele falou que tem que ficar mais tempo. Glória a Deus. Esse cara é terrível. Vamos lá? Aquele glória. Tem igreja aí? Tem noiva? Tem noiva aí? Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aplauda ao Rei. Agora a responsabilidade vai ficar com ele, abaixo de Deus. Que Deus possa te usar poderosamente mais uma vez aqui. Aqui esse povo é barulhento. Fica tranquilo. Amém. Ele dá glória a Deus, bate palma, aleluia. Ih, Jesus, povo bom. E vai morar no céu. Glória a Deus. Fique à vontade, pastor. A casa de papai é nossa. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar de volta com os irmãos. Mais uma oportunidade aqui, vou repetir, me sinto muito lisonjeado em receber o convite do pastor Geraldo. Ele fala que sou eu o culpado dele tá forte fisicamente. Eu não sei o que a gente faz mais, se é exercício ou meditação da palavra, porque não tem outro assunto, a não ser quando o Flamengo perde. Aí eu puxo assunto sobre futebol, bato um papo com ele, falo sobre a rodada. Quando o Flamengo ganha eu não falo nada não, que ele já vem falando, não tem jeito. Mas não, ele falou que eu sou terrível. Terrível é o meu time, eu sou vascaíno. Não sou terrível não, é meu time. Tamo junto, né, pastor? Tem que ser homem de fé para ser vascaíno, não tem? Tem jeito, não tem que ter muita fé, fiel. Isso aí, ou teimoso, né? Não sei o que é. Irmãos, muita alegria, eu estou aqui. Fiquei muito feliz de receber a missão de falar sobre o 19º dia do livro, porque a frase que está lá foi a frase que mais me tocou, a frase de C.S. Lewis, né? A oração não muda Deus, muda o homem. E quando o pastor me mandou, eu falei, tinha que ser esse dia, porque foi a frase que realmente mais me tocou. Estamos aqui com um propósito. Os irmãos marcaram 21 dias com um propósito, está aqui. Propósito para reconstruir sua vida e família. Aí o jovem pensa assim, mas eu não formei minha família, então é para construir. Se você não tem o propósito na sua vida de construir uma família, você está perdendo tempo aqui na terra, porque foi o propósito que Deus deu para a humanidade, tá? Então você que está aí com os 15, 16 anos, se você começar a pensar em construir família com 20 anos, você já perdeu muito tempo. Você está aí gastando tempo. Propósito. Tudo na vida é através de propósito. O nosso propósito de igreja é glorificar a Deus. Eu só fui entender quando chegou no 15, tá? Porque 19, glória a Deus. Só fui entender quando chegou no 15. Eu falei, por quê? 19 vezes. O propósito da igreja é glorificar
a Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus. O propósito coletivo da igreja é servir a Deus pregando o evangelho. E o seu propósito? Deus tem um propósito para cada um de nós. Para mim, para você. Nós temos um propósito coletivo como igreja. Mas Ele tem um propósito para a vida de cada um. E nesse momento, quando estamos na igreja, Deus alimenta a igreja, direciona a igreja, o corpo de Cristo. Ok? Mas nesse corpo existem membros. Qual é a função do ouvido? Ouvir. A função dos olhos é ver. Todos eles são um só corpo, mas cada um tem um propósito. Se nesses 21 dias você não encontrar o propósito da sua vida, recomece, volte ao primeiro e faça tudo de novo. Porque a sua vida deve estar baseada nesse propósito. Eu conheço algumas pessoas com profissões diversas, e eu tenho proximidade, uma amiga minha, irmã em Cristo, e a profissão dela é uma das profissões para mim mais bonitas, que é a medicina. Ela salva vidas, e quando ela não salva, ela presta socorro nos últimos momentos de vida de uma pessoa. Mas eu não a vejo realizada, sabe por quê? Aquele não é o propósito de vida dela. Eu conheço pessoas, como hoje eu estava no sítio do meu pastor, uma reunião da igreja, e eu via um senhor, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, roçando a grama lá no sítio. Aí minha namorada falou assim: nossa, nesse calor, nesse sol. Eu falei: você não sabe a história? Eu pensei, não falei para ela não, a história desse homem. Eu conheço a história daquele homem. E o propósito de vida dele era recomeçar, porque ele estava mergulhado no vício, na bebida, o casamento destruído. E a esposa pediu para o meu pastor para que ele fosse para ali trabalhar, para que ele ficasse longe dos vícios, da bebida, e ali ele pudesse restaurar a sua vida para restaurar a sua família. Aquele homem cortando a grama 3 horas da tarde estava servindo o propósito que Deus deu para ele: viver uma nova vida na presença do Senhor. Hoje ele frequenta a escola bíblica dominical, já se batizou e é um novo homem. Então, se você não entender qual é o seu propósito de vida, não vai adiantar 21 dias, não vai adiantar 1000 dias, não vai adiantar uma vida inteira. O meu objetivo em falar desses 19 dias eu entendo que quem viveu, chegou até aqui, nesses 19 dias, talvez o primeiro, o segundo dia tenha sido difícil, o terceiro, o quarto dia, igreja, ou vocês não viveram esse desafio? Não é fácil a gente estar aqui hoje, feriado, moleza, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, só que depois lá para o 10º dia, 11º, 12º, isso começa a se tornar natural, porque essas coisas começam, né, irmã? A irmã balançou a cabeça ali, ó, e porque nós vivemos de hábitos, tá? O ser humano vive de hábito. A gente repete uma coisa, essa coisa daqui a pouco começa a acontecer automaticamente. Um grande exemplo, quando a gente está dirigindo. Quem ainda tem carro com embreagem sabe. O pé vai sozinho lá, você passa a marcha, está falando com a pessoa, armando a seta, olhando o carro que vai entrar, o vai sair. Você nem lembra mais que você está mexendo na marcha, isso se torna automático. Eu tenho certeza que em 19 dias você já automatizou estar aqui na igreja. O pastor falou em 21 dias, mas se esticar para 50 você vai conseguir. Mas até chegar aqui foi uma luta. Você se programar para estar aqui. Mas o propósito está se cumprindo. Se você tiver com o seu livro aí, você vai ver que no dia 19, o autor já está
finalizando o assunto, e ele está começando a conduzir você para a permanência desse propósito. E aí, no final do dia 19, ele coloca alguns testemunhos. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre como não sair do propósito, da presença de Deus. Porque o objetivo não é você passar 21 dias na presença de Deus, mas é você passar a viver na presença de Deus. E os 21 dias do livro tinham o propósito de conduzir para isso, para você desejar essa presença continuamente. Tá? Esses pastores que dão testemunho, prestem atenção, pastores, homens de Deus, líderes de ministérios, são eles que estão dando o testemunho, e são eles que estão falando do que aconteceu na vida deles, até eles lerem esse livro. Pessoas que trabalhavam para o reino, se dedicavam para o reino, viviam para o reino, mas estavam afastados da presença de Deus. E isso pode estar acontecendo agora, mesmo depois de 19 dias. Você pode estar vindo, adorando, cantando, louvando, mas estar afastado da presença. Isso é possível. Por quê? Pastor Edson Valentim, ele fala, eu destaquei os pedaços, o ponto crucial do testemunho, onde diz: isso estava acontecendo na minha vida e por isso eu precisei buscar a presença de Deus. Pastor Edson Valentim, ele falou que ele tinha uma vida espiritual indisciplinada. Então aqui você pode anotar isso se você quiser. Vida espiritual indisciplinada nos afasta da presença. Tá? Para mim, uma vida espiritual sadia não é sinônimo de muita leitura, horas e horas de oração, jejum, mas para mim é uma vida submissa à vontade de Deus. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que ler, orar. Não estou falando isso, tá? Eu estou falando que a vida submissa a Deus é uma vida que renuncia a si mesmo. Então você pode ler a palavra, você pode orar, você pode jejuar, você pode frequentar a igreja, as EBD, fazer seminário, ser pastor, mas se você não renunciar a si mesmo, você nunca estará na presença de Deus. A gente tem, vamos para a Bíblia, o exemplo de Saul, rei de Israel, sacrificando animais para entrar numa batalha, numa guerra. Não era assim que o povo de Israel fazia? Ele estava fazendo a coisa certa, da maneira errada. Não era responsabilidade dele. Samuel falou que chegaria em 7 dias para fazer o sacrifício e então o povo ir para a guerra. Saul, vendo que seus soldados estavam amedrontados e querendo fugir, tomou o lugar do profeta. Ele fez a coisa certa da maneira errada. O nome disso se chama indisciplina espiritual. Você tem que saber muito bem qual é a sua função. Você tem que saber muito bem qual é o seu propósito. O propósito dele não era esse. O chamado dele era para ser rei e liderar a nação. A responsabilidade espiritual dos sacrifícios cabia ao profeta Samuel. Outro exemplo, e um dos principais, os fariseus. Quem conhecia mais da palavra do que os próprios fariseus? Quem mostrava mais relacionamento com Deus através de oração, de jejum, do que eles? E o que Jesus fala? Para mim é uma das falas mais duras de Jesus, se não a mais dura. Jesus adverte eles e fala assim: ai de vocês, hipócritas fariseus, que atravessam rios e mares para converter uma pessoa à religião de vocês, e quando conseguem, os tornam 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês. Então ele está falando de homens que conheciam a palavra de Deus, homens que oravam, homens que jejuavam, mas mereciam o inferno. E quando convertiam alguma pessoa para a religião deles, essa pessoa merecia 2 vezes mais o inferno.
porque se tornava uma pessoa pior. Então, tinham vida de leitura, vida de oração, eles tinham uma vida religiosa, mas não estavam na presença de Deus. A disciplina espiritual é abrir mão de quem você é, da sua razão, da sua vontade, e permitir que Deus direcione a sua vida. Renúncia é a palavra. Tiago, capítulo 1, versículos do 22 ao 25, eu vou ler para os irmãos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, quando a gente passa a viver apenas uma religião, apenas ouvindo, e não parando para refletir e avaliar a sua própria vida, a gente se torna um religioso hipócrita. Renuncie a si mesmo. Pastor, que renúncia está falando? Eu, nesse momento, tenho pensado muito na renúncia sobre aquilo que a gente tem de mais precioso hoje: tempo. Por que eu falo isso? Talvez vocês vivam essa experiência. WhatsApp. Vamos supor, eu quero mandar uma mensagem para o pastor, falar: pastor, amanhã 8 horas na academia, hein? Aí quando eu abro o WhatsApp para mandar uma mensagem para ele, eu vejo que tem uns 3, 4 grupos lá com mensagem. Aí eu tenho que entrar para ver se é alguma coisa importante. Não é, sai, entra, não é alguma coisa importante. Não é, sai. Quando eu termino de fazer, o que acontece? Eu já não sei por que eu entrei ali, porque eu estou em contato com tanta gente, com tanto assunto, com tanta coisa, que o propósito pelo qual eu parei para mandar uma mensagem, ele fica de lado. O tempo passou, e aquilo que eu ia fazer, eu não consegui fazer. A vida está assim. A vida está corrida, a vida está apressada. Se a gente não consegue ter tempo para Deus, fica mais difícil a gente ter tempo para refletir sobre o que fazemos na nossa vida. Será que eu estou praticando a palavra de Deus? Será que o que eu tenho ouvido, aquilo que tem me alimentado, tem se tornado prática de vida? Ou tem sido apenas palavras? E de palavras, o mundo está cheio. A palavra tem que entrar e produzir frutos. Amém? Pastor Walter Alves: busque a presença, não os presentes. Tá? E isso é uma grande armadilha, irmãos. Ele falou que no seu ministério ele começou a desejar mais os presentes de Deus do que a presença. E isso é uma grande armadilha. Por quê, irmãos? Porque nós somos criados numa cultura de recompensa. Desde pequenininho você aprendeu. Se passar de ano, bom, para o pessoal que tem mais de 35, 40, se passasse de ano ganhava o quê? Não era o PlayStation, não era o celular, era o quê? Uma bicicleta, né, irmãos? A minha Caloi, vocês lembram disso? Quem balançou a cabeça tem mais de 40, não é? No final do ano, né, não esqueça da minha Caloi. Era assim. Tinha essa de celular, PlayStation, esse troço aí, não tinha isso não. A gente passava de ano para ganhar alguma coisa no final de ano. Ó, pega isso pro papai que eu te dou não sei o quê. A gente vai sendo acostumado com recompensa. Tudo que a gente faz tem que ter uma recompensa. A cultura que nós vivemos é assim, tá? E se a gente não parar para reavaliar a nossa teologia, a gente começa a acreditar que o relacionamento com Deus é assim. Deus vai me presentear cada vez mais quanto mais eu busco a presença dele. E aí eu começo a perder o quê? O foco, o alvo, que é a presença e não os presentes, tá? Ser abençoado em todas as áreas da vida é consequência de quem busca a presença de Deus.
mas é preciso muita vigilância para a gente continuar focando na presença de Deus, tá? Aí eu faço uma pergunta para nós, não para vocês, para nós, porque envolve a mim. O que é bênção de Deus para você? Tá? O que é bênção de Deus para você? Se limita às coisas desse mundo? Se limita a coisas? Jesus falou o quê? Para a gente procurar os tesouros celestiais, porque a traça não come, a ferrugem não destrói. Quando ele fala a traça não come, é porque naquela época muita gente tinha tesouro em tecidos caros, pedaços de pano, tapetes, investiam nessas coisas. Não era apenas material como ouro, prata, essas coisas. Tinha também questão de roupas, tecidos muito caros, que eram considerados tesouro. Então ele está falando, ó, todas essas coisas que vocês acumulam, um dia vai ser destruído. Acumulam em bens no reino dos céus. Tá? Então quando a gente fala de bênçãos, a gente tem que reavaliar tanto o receber e o que é receber. Quando ele fala em o que receber de bênção, eu vivi uma dessas experiências num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu passei por um divórcio, e eu já tinha me acostumado por volta de 3, 4 horas da manhã acordar. Minha filha, quando aconteceu o divórcio, eu tinha mais ou menos, minha filha tinha 2 anos, eu já estava habituado a 3, 4 horas da manhã levantar e ir olhar. Sabe aquela coisa de pai de primeira viagem, né? A gente olha, fica vendo se está respirando, né? Se a barriguinha está mexendo, essas coisas que a gente, né? Essa preocupação. Aconteceu o divórcio, eu tive que sair de casa. E eu passei cerca de 2 a 3 meses acordando no mesmo horário para olhar para minha filha. E eu não tinha mais a minha filha para olhar. E eu dormindo na sala da minha mãe, ainda estava reorganizando minha vida. Eu orava e falava: Senhor, minha filha não está aqui, mas eu sei que o Senhor está presente. E foi um momento difícil, mas ali eu experimentei a presença de Deus, a verdadeira bênção, que é a presença dEle. Tá, 2, 3 meses, isso foi passando, Deus foi confortando. Estou aqui. Minha filha continua sendo amada por mim, me amando, a vida seguiu. Experimentar dessas bênçãos, irmãos, é privilégio de quem busca a Ele e não as coisas dele. Eu não sei se vocês sabem desse acontecimento. Se vocês tiverem oportunidade de ir, eu tenho vontade de visitar, eu não fui ainda. Existe um museu em São Paulo do Ayrton Senna, e lá tem carros, capacetes, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma Bíblia aberta com a última página da Bíblia que ele leu na véspera da morte dele. Se eu não me engano, os pais dele eram evangélicos, tá? E ele ligava para a mãe e conversava sobre o que ele lia na Bíblia. E na véspera, isso não foi contado por nenhuma igreja, não, isso foi contado num documentário da Universal, da vida do Ayrton Senna. Não tinha nenhum foco na religião, estava contando a história dele. E diz que ele abriu a Bíblia e leu e ligou para a mãe dele: mãe, eu li um texto e Deus falou comigo e falou o seguinte, que Ele vai me dar o maior presente que Ele poderia me dar, e que o presente era Ele mesmo. Foi a experiência que esse homem viveu na véspera da morte dele. Só quem busca a Deus pode viver esse tipo de experiência. Então a gente precisa refazer a nossa teologia sobre bênçãos, sobre o que Deus tem para o seu povo, sobre o que realmente vale a pena buscar, sobre o que realmente vale a pena ter. As outras coisas serão acrescentadas. Viver seu propósito de vida é o maior presente que você pode ganhar, mas só descobrimos esse propósito na presença de Deus. Eu escrevi uma frase aqui sobre esse momento. Por quê? Sobre isso,
viver o propósito? Quando que você encontra o propósito? Quando você está na presença, através, eu sempre uso o chamado tripé: presença de Deus, leitura da palavra, oração e comunhão. Muitas vezes a gente esquece da comunhão, tá? Porque Deus lida com a sua igreja. Então não adianta você ler e orar e ser um desigrejado, ser um membro fora do corpo. Se você corta um dedo e deixa ele ali, o que acontece com esse dedo? Apodrece, morre. Então, leitura da palavra, oração e comunhão. Então, quando eu falo isso, sobre buscar, e a questão da comunhão também, quando Jesus ensinou a orar, ele começou, qual foi o pastor que falou sobre o Pai Nosso? Pastor. Como é que começa? Pai, não é pai meu, não é pai teu. Então Jesus está direcionando o pai que se relaciona com o corpo, com todos. Então a comunhão é fundamental para se estar na presença de Deus. Mas para o propósito individual é necessário a sua parte. É necessário o seu momento de oração. É necessário o seu momento de leitura. E aí eu trouxe uma frase sobre oração que eu aprendi com o meu pastor Assis, da Primeira Igreja Batista, que ele disse que coloca sempre nos diários dele. E eu guardei isso aqui, no meu momento difícil da minha vida eu vivi isso. Eu falei para o pastor, depois eu vou acrescentar uma frase aí, pastor. Ele disse o seguinte: ore muito, ore mais, até orar de verdade. Aí eu dei esse testemunho para ele: pastor, eu orei muito, eu orei mais, eu orei de verdade, até sentir alegria em orar, até ser um momento importante, até não ser uma obrigação, porque no início é uma obrigação, irmãos. Não se esqueça que a natureza pecaminosa, carnal, está em mim e em você, e ela vai colaborar para te afastar da presença de Deus. Isso está em mim e em você, e nós precisamos aceitar isso e trabalhar contra isso. Se você não reconhecer que existe pecado, uma natureza pecaminosa em você, não existe pecado, mas uma natureza pecaminosa em você, que te arrasta para fora de Deus, você vai estar perdendo a batalha, porque se você não conhece o inimigo, você não tem como lutar contra ele. E é o que Paulo trabalha na maioria das suas cartas. E eu, orientando a igreja, a gente está estudando a carta aos Romanos no culto de oração, e eu falei sobre quando Paulo fala que a lei agora estará escrita nos nossos corações. Não mais a gente tem que obedecer. Por quê? Porque nos 10 mandamentos era: amarás o teu Deus, não é? Porque era um mandamento, então eu só posso amar esse Deus, eu tenho que obedecer isso. Agora que o Espírito habita em nós, não é porque eu tenho que obedecer isso, mas é porque eu não consigo mais amar outro Deus, porque não há outro Deus, e só o meu Deus é digno de louvor. É como se eu estivesse indo contra a minha natureza, é como se eu estivesse querendo viver como um peixe. Não é o meu lugar. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de ar. Eu posso até dar um mergulho para ver a beleza do mar, mas eu tenho que sair para tomar fôlego, porque o meu lugar não é ali. Então eu não consigo mais adorar a outro Deus, porque eu entendi, eu aprendi, o Espírito me revelou que só existe um Deus, e o meu coração é movido para isso. É a transformação, é o propósito, é a lei, é a vontade de Deus colocada em mim e em você. Mas a gente estava falando de presentes, né? De receber de Deus. Então vamos lá para os heróis da fé. Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Todos estes, ele está relacionando os heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sem terem recebido as promessas. Aí ele continua: mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é,
a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então os heróis da fé não alcançaram a promessa, não receberam o grande presente que esperavam, mas Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Pastor Luiz Carlos e família, o último testemunho que eu vou relatar aqui para vocês. Ele disse que chegou um momento em que ele se sentia vencido. Então, distante de Deus, seremos vencidos. E distância, irmãos, leva para desobediência. Ninguém tem um melhor exemplo de distância de Deus do que o próprio apóstolo Pedro, tá? Ele faz a maior declaração que o homem poderia fazer: tu és filho, o Cristo, o Filho de Deus. Pedro faz essa declaração. Logo depois, ele nega Jesus 3 vezes. Mas diz o texto que quando Jesus estava sendo levado, Pedro o acompanhava de longe. E quando Jesus estava preso lá dentro, ele estava do lado de fora, de onde ele poderia ver. Então Jesus estava próximo, mas não estava na presença. Quantas vezes nós estamos acompanhando Jesus de longe? Estamos onde todos estão, vendo Jesus, mas de longe, a um passo de negá-lo. E quando que a gente nega Jesus? Quando a gente dá vazão ao pecado, à nossa carnalidade. Pedro, não conheço, não conheço. O galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. Então, irmãos, é muito perigoso estar à distância de Jesus. A gente precisa se aproximar, a gente precisa buscar, a gente precisa desejar, a gente precisa querer mais. Buscar a presença é questão de fé. É saber que a presença de Deus é o que eu necessito para seguir em frente. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Para não sermos vencidos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a nossa vitória é crer no Filho de Deus. Não é a perfeição, não é uma vida só de palavras, de apontar o dedo, mas é uma vida de fé, de crença, de certeza, de fidelidade a quem se serve, a quem se busca. É essa a nossa vitória sobre o mundo. Bom, uma vez que esses 3 homens deram testemunho para que agora nós possamos seguir na presença de Deus, porque os 21 dias aqui vão acabar. E aí cada um de nós vai ter a responsabilidade de seguir na presença. Esses 21 dias foi o pontapé inicial para que a gente se mantenha na presença, para que isso se torne um hábito, para que a igreja cumpra o seu propósito, mas também você viva esse propósito. E eu me lembrei que a gente está falando de mergulhados. Uma coisa que uma vez eu estudando sobre um tema, e me lembrei agora. Vocês sabem que o homem já chegou na Lua, né? Pelo menos acho que todo mundo aqui acredita, né? O homem já chegou na Lua. Vocês sabiam que o homem ainda não chegou no ponto mais profundo do oceano? Nós conseguimos chegar num satélite. Por que o homem chegou na Lua, mas não chegou no ponto mais profundo do oceano? Porque não havia vontade, não havia propósito, não havia interesse. Então, quando fala mergulhados na presença,
somente a vontade, o propósito, o interesse, o desejo verdadeiro de estar na presença de Deus vai te levar até lá. Não vai ser algo normal, simples. Voltando, disciplina, e talvez esse seja o ponto mais difícil, tá? Disciplina, alvo, e o último, qual foi? Vitória, através da fé, tá? Mas vamos lá, para a gente encerrar, o Salmo que está aí, 2 pontos que ele vai nos direcionar, o Salmo, a frase, e um ponto que eu vou trazer para vocês. Salmo 31, lá no dia 19, 31, não é 2, é 20, corrijam aí, não é, pastor? Eu procurei, falei, não, peraí, é em outra versão então, eu fui para outra versão, pulei para 5 versões, corrijam aí no seu livro, isso deve ter sido erro de digitação, tá? No dia 19, é Salmo 31, 20, que diz, a primeira parte, tu os esconderás no secreto da tua presença, tá? Onde que a gente se esconde, irmãos? No refúgio, não é? E aí é um conselho que eu dou para vocês: encontre refúgio na presença de Deus. Mas quem está buscando refúgio é porque está fugindo, né? Fuja do mundo todos os dias. Fuja do mundo. Uma vez eu estava no trabalho e eu escutei 2 pessoas conversando assim: não, porque eu faço a minha agenda, porque se eu não fizer a minha agenda, alguém vai fazer por mim. Aí a pessoa falou assim, mas por quê? Porque se eu não programar o meu dia, eu vou atendendo uma pessoa, atendendo outra, eu vou fazer tudo para os outros, mas eu não vou fazer aquilo para o qual eu me programei. Eu falei, poxa, essa pessoa é sábia, ela entendeu o que ela tem que cumprir no dia. Então olha só, fuja do mundo, estabeleça o seu momento de encontro com Deus. É quando você se refugia nele. E se refugia não só nos momentos ruins, nos dias difíceis, nos dias de alegria também. Porque são nos dias de alegria que a gente vai sendo levado, a gente vai se desguardando, a gente vai abaixando as armas, tá? Quando a gente está na batalha, irmãos, a espada está levantada e o inimigo está ali e a gente está batalhando. Mas quando a gente está em paz, a gente guarda as espadas. Então, busque refúgio em Deus, fuja do mundo, todos os dias, marque esse encontro. Não pode ser um momento comum, tá? E vocês viram, se não me engano, no dia 18, ele fala sobre o local da presença, você separar, você ter esse local. E eu estava terminando a minha casa, quando o pastor me presenteou com esse livro, e eu tinha separado um cantinho para fazer um escritóriozinho. Eu falei, pronto, já tem nome, não vai ser mais escritório, vai ser o lugar da presença, é ali que eu vou ficar. As Casas Bahia ainda me ajudaram, estou fazendo propaganda não, pastor, ao contrário, as Casas Bahia não entregou a mesa que eu pedi, era uma poltroninha assim, e não chegou tudo, só chegou o estofado. Aí eu, o que eu vou fazer com esse estofado? Eu falei, vou deixar aqui no canto, aí eu agora tenho onde ajoelhar. Não vou ajoelhar no chão duro, né, irmãos? Pelo amor de Deus, tem os meniscos aqui que precisam estar inteiros, né? Então, ninguém aqui é daquela que precisa doer, né? Eu conversando com uma pessoa, e ela falou assim, não, eu estou sentindo dor no joelho. Eu falei, vem cá, você ajoelha no chão ou você bota? Não, ajoelha no chão. Eu falei, bota uma almofada. Mas aí não tem sacrifício, né, pastor? Eu falei, o sacrifício estava na cruz. É o bastante. Foi aquele sacrifício que rasgou o véu de cima para baixo. Deus escancarou, falou assim, olha só, foi cumprido o sacrifício. Entra na minha presença. Todos nós temos agora direito de estar na presença de Deus, porque o Cordeiro foi sacrificado, pagou o preço, o sangue foi derramado e nos lavou de uma vez por todas. A frase de C.S. Lewis, o outro ponto: a oração não muda Deus, ela muda você. E o maior exemplo disso está no homem Jesus. Mateus 26, aquele momento em que Jesus
vai para o monte, chama Pedro, Tiago, João, vamos orar afastado. E eles se afastam. Aí ele fala para os três, fiquem aqui orando, que eu vou lá orar. Aí as palavras de Jesus, quais são? Se possível, passe de mim este cálice, porém, faça-se a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão lá, dormindo. Aí ele acorda, vocês não podem ficar vigiando. Ele volta. E aí ele repete: se não for possível, faça-se a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele vai lá e diz o texto que ele repete as mesmas palavras. E quando ele volta para falar com os discípulos, eu escrevi aqui, ele declara: o Filho do Homem será entregue. O homem Jesus foi vencido através da oração. Eles falam que é relatado, um dos evangelhos fala que ele suava gotas de sangue. E isso é comprovado cientificamente. Um nível de estresse é capaz de fazer você suar gotas de sangue. Ele orou 3 vezes falando a mesma coisa: se possível, passe de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. E aí quando ele volta, ele fala: o Filho do Homem será entregue. Veja como o homem foi alterado. Ele já não suava mais gotas de sangue, mas ele ia para o seu propósito, cumprir a vontade de Deus. O próprio Jesus buscava a vontade do Pai em oração. O Jesus Deus estava preparado, mas o Jesus homem, fraco, suscetível como eu e você ao pecado, não estava. Mas após a oração, a transformação acontece e ele segue para o propósito. A oração não muda Deus, mas muda você. Muda você de direção, daquela que você tanto quer ir, para a direção do propósito de Deus, da vontade do Pai. E aí, por último, aí a minha observação: buscar a presença de Deus te leva ao amor de Deus. E o amor de Deus te leva a buscar a sua presença. É consequência. E quando você busca, encontra o amor de Deus, você experimenta o amor de Deus, não há outra possibilidade de você desejar outra coisa. Encontrar o amor de Deus conduz o teu coração a amá-lo. E quando a gente ama alguém, a gente deseja a presença. A gente deseja o relacionamento. A gente deseja estar a todo instante, todos os dias. E aí se torna um ciclo. Não vou falar um ciclo vicioso, não, que a palavra vicioso é feia, né? Mas se torna consequência. Eu busco a Deus, experimento do seu amor, e esse amor me faz amá-lo, que me faz buscar a sua presença. Essa é a direção. É o amor de Deus que vai nos sustentar nessa presença. É reconhecer o amor dele nos nossos dias. É experimentar desse amor. É enxergar esse amor. Porque quando perguntaram a ele qual o principal mandamento, ele fala o quê? Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. E o segundo mandamento, tão importante quanto esse, ou seja, ele coloca em pé de igualdade, é amar o próximo como a ti mesmo. É a consequência da presença de Deus. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Muitos falam que é o significado da cruz. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. O amor vertical que possibilita o amor na horizontal. 21 dias precisam te conduzir a esse amor. Uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de enxergar o outro, a uma nova forma de viver o propósito. Viva o propósito com amor no coração.
Só isso é capaz de mudar o mundo. E quando eu falo mundo, é um mundo, um coração. Se as palavras pregadas não tiverem amor, serão palavras vazias. Se o relacionamento com outras pessoas, a evangelização, a oração não tiver amor, serão orações vazias, serão evangelizações vazias. Se dentro da sua casa, a base do relacionamento com a sua família não for amor, você terá uma casa vazia. Foi um dos pastores falou aqui, voltar ao primeiro amor. É isso, é esse o propósito, é esse o propósito, voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. A gente não falou, eu quero viver algo novo? Não cantamos isso? Se é algo novo, é esse amor. E se for necessário voltar lá atrás para vivê-lo novamente, que a gente viva. Pastor, por favor. Que Deus os abençoe e que vocês possam experimentar a cada dia mais e mais da presença de Deus no seu quarto, joelho dobrado, mas também aqui dentro, como igreja, como membros.